sei que tu tá de preto, tá tudo certo. Fez a barba, então tá, agora é contigo. Aqui estamos, Porto Alegre, 11 de março do ano de 2026. Estou eu aqui dentro de um dos carros mais famosos de Porto Alegre, se não o mais famoso. Da onde que aqui estamos? Aí está. Mas aqui, eu e você. Tá. Cris, aqui estamos. Você que está nos assistindo agora. Eu prometi que não ia te cortar. Agora é contigo. Agora é comigo? Agora é contigo. Aí está, bom dia, pessoal. Esse aqui, para quem não conhece, se é que alguém não conhece aqui, é o Cristiano Franco, @motorista na prática hoje no Instagram. O meu ilustre convidado do dia de hoje. Viemos aqui para mais uma resenha do podcast Sem Pauta, Sem Vergonha. E eu falei pro Cris agora, eu só tenho uma coisa para falar, depois eu vou deixar a palavra contigo. O Cris, desculpe aqui se eu falei muito alto, o Cristiano, não sei se ele sabe disso, talvez eu nunca tenha dito isso para ele, se falei, esqueci, foi a primeira pessoa a me reconhecer publicamente a partir das redes sociais. Lá atrás, numa galáxia muito distante, longíssimo da civilização, parei eu para almoçar num restaurante que nem existe mais, por sinal, na esquina da Getúlio com a Ipiranga, no meio de uma tarde dessas, modorrenta, ensolarada, por sinal, eu lembro que o dia estava bem bonito. Daí tô eu lá me servindo, daí chegou o Cris, tá vendo aquele cara ali, ó? É o diário de um Uber, não sei o quê. Ele tava com um amigo e foram almoçar também, e foi o primeiro cara que me reconheceu pelas ruas de Porto Alegre. Tá aí ele, tá aqui hoje como meu convidado, ilustre convidado para participar desse podcast, trocar uma ideia sobre essa vida que é uma merda, mas que é boa pra caralho. Agora tudo contigo, Cris. É uma merda, mas é boa pra caralho mesmo, né? Entra no sangue, é igual pedra, né? Entra no sangue e não sai mais. Impressionante. É uma droga, né? É uma droga. E eu não sabia disso. Eu fui lá com fui com o Thiago almoçar no restaurante lá na esquina da Ipiranga com a Getúlio. Era o Ronaldinho, alguma coisa assim? Isso aí. E aí já trocou pra uma outra coisa e já trocou pra outra, enfim. A vida seguiu, né? A gente também continuou aqui nesta vida e eu não sabia. Acho que é por isso que ele me recebeu tão bem, então. Primeiro a reconhecer, sempre foi sentei à mesa com ele, conversamos, foi muito legal. Passamos juntos, foi a primeira pessoa que, tipo, olha só, não sei o que, assim, opa, não tô preparado pra tanto. O Cris naquela época, eu lembro que teve um número que tu me passou que eu fiquei assim, ele morava em Igrejinha, residia em Igrejinha, não sei exatamente, ele tem um canal até hoje, eu acho, no YouTube. Ele tá parado, mas tá lá. Tá, existe o canal, sim. Mas eu não sei como é que é o @hoje, motorista na prática também. Tá, mudou tudo, porque na época era Uber do interior. Cristiano Motorista do Interior, olha o nome pra botar no canal, né? Isso, e daí ele morava em Igrejinha e fazia bate-volta a Porto Alegre. Daí tu me lembra que tu tinha um Cobalt, se eu não me engano. Sim, prata. E daí tu me falou o seguinte, não, que eu rodo 600 km por dia. Eu tô louco nesse número ou é isso mesmo? Não, eu chegava a trocar óleo 2 vezes por mês. Meu Deus! 2 vezes por mês o óleo do carro. Tá, mas por que tu rodava tanto? Tu vinha vazio pra cá pra trabalhar ou tu já vinha agendado com o passageiro, já vinha trabalhando? Como é que era essa função? Bom, começou com Gramado, né? Pra contar, trazer um pouquinho antes do Cristiano motorista na prática, do motorista no interior, eu trabalhava com automação de residências lá, vendia, né? Fazia toda a parte externa, vendedor externo, pegava o carro e desbravava Gramado, né? E aí com o problema da bolha imobiliária de 18, 19 ali, né? Aquela marolinha, se todo mundo lembra da marolinha, né? Sim. Eu parou, enfim, todo mundo parou de comprar e eu parei de ganhar. Eu recebi um salário, mas era base mais a comissão, né? Tu fazia automação residencial. Meu foco era vendas, né? Eu trabalhava muito com vendas. Eu comecei com atendimento na minha vida, depois mudei para vendas. E ali eu já estava com venda de automação de residências. Na época... Acho que eu nunca tinha escutado falar disso de ti. Eu não tinha ideia, na verdade. Tu não tem ideia que eu já trabalhei. Eu sabia que tu trabalhou na RBS em algum momento, mas tu tem um vozeirão. Não sei se vocês percebem, parece o locutor da Rádio Cidade, né? Trabalhei em rádio comunitária. Trabalhei em rádio comunitária, mas enfim, voltando a... pra Gramado. Aí trabalhava lá, no Carnaval de 2018, eu decidi, um pouco antes, na verdade, eu decidi que eu ia fazer Uber, porque a primeira vez que eu andei nessa porcaria aqui, eu achei demais, eu digo, cara, que legal e tudo, aí fui catar informações, troquei minha CNH e fui fazer a experiência. Aluguei um carro na Localiza, perdão, e fui. Na época não existia locação para motorista de aplicativo, então peguei, biquinho calado, né? Fui, trabalhei, fiz dinheiro. Quem nunca, né? Então, trabalhei todos os dias de carnaval
paguei o carro, paguei a gasolina e sobrou um dinheirinho. Eu digo, tá, parece legal isso. E era tribom, né? E aí acabou que eu simplesmente decidi que eu ia fazer isso. Na época eu tinha uma EcoSport, bebia desgraçada, uma EcoSport 2008, aquelas quadradonas antigas, fazia 8 por litro. Power Shift também? 2008 não, Power Shift foi depois. A Power Shift é mais moderninha, mais Nutelinha já, né? Foi depois, só vai depois. Cara, aquilo tem uma arrancada que tá louco. Nunca mais vi um carro tão bom como aquele. O problema é que na lomba, o peso vai pra trás, não tem jeito do carro subir, né? E deixava toda a gasolina no final da luta. Também. Não, a gasolina na época ainda era barato, né? Mas não dava pra fazer aplicativo com aquilo. Sim. Aí troquei, peguei o Cobalt que tu falou, 2012, com 21 mil quilômetros. Semi-novo praticamente. E derreteu. Derreti, entreguei ele, repassei ele em 19... abril de 19, com 240 mil quilômetros. Meu Deus do céu. Como é que tu conseguia rodar 600 km num dia? O que tu fazia? Faz o cálculo comigo. Tu ia Santa Maria e voltava? É quase isso, né? Faz o cálculo comigo. Eu comecei trabalhando em Gramado, tá? Aí começou a surgir viagem pra Porto Alegre. O pessoal descobriu o Uber de Gramado. Morava em Igrejinha e subia pra Gramado pra trabalhar? 30 minutos, isso. 30 em vez de vir pra cá, o pessoal daquela região tem duas opções, né? Isso. Ou sobe, na época de movimento, ou vem pra Porto Alegre, na época normal, digamos. Eu penso assim, na verdade. Sim, não sei se é hoje é um pouco diferente isso aí, tá? Mas o que acontecia na época? Ninguém gostava de ir a Gramado porque, primeiro, não aparecia endereço, só parecia que era uma viagem longa, né? Então, no aeroporto as pessoas tinham medo, não sabiam se iam conseguir voltar ou não, e aí não faziam essas viagens. Tu achou um nicho, então? Eu subi, exato, foi excelente. Eu subia a Gramado, muitas vezes vazio, porque saía muito cedo, pegava o primeiro horário de lá e vinha. Aí trabalhava o dia todo aqui, no final do dia eu ficava na beira. Antigamente o aeroporto tinha uma fila virtual visível, né? Não era o bolsão. Eu ficava eu te encontrei naquele posto Ipiranga, embaixo do viaduto ali. Eu encontrei o Cris ali. Porque ali era um lugar que dava pra ficar. Exatamente. E durante um tempo eu fiz plantão ali também. Todos os dias de noite eu ia pra lá. E o Cris, volta e meia, a gente se encontrava ali. E tinha fila na época. Só que aí o que eu descobri? Que a fila, como ela era, bem ali no viaduto do anel que desce no aeroporto, hoje onde é o bolsão da 99, ali era um ponto que não pegava fila e era o mais próximo do aeroporto. Então as pessoas recebiam uma chamada às 10, 11 da noite com mais 45, como eu não sabia para onde era, e aí diziam, não, eu não vou para Gramado, se for para Gramado, porque chegando em Gramado eu não tenho como voltar 1, 2 da manhã. As pessoas não tinham esse hábito, né? Então todo mundo recusava. Eu sou um que não vou pra Cachoeirinha, 10 horas da noite. Todo mundo recusava e naturalmente o que acontecia? Caía pro primeiro mais próximo da fila, que era quem? Vocês veem como é que funciona o negócio, né? Os algoritmos não tem pra nos fuder, mas a gente tá aqui pra entender como é que eles funcionam pra fuder com eles também. Na verdade, tu não fudia com o algoritmo, só passava na frente da fila dos colegas que não queriam fazer a corrida, né? Exato, tava ali esperando a sobra, literalmente, a xepa, né? O refúgio. Era uma baita xepa. Pra mim era interessante, eu levava a Gramado, terminava a viagem, descia, 30 minutos estava em casa. Feliz da vida. Durante muito tempo eu fiz isso. Final de semana às vezes eu vinha direto. Então fui fazendo isso. E aí tu imagina que cada ida a Gramado é 120 km. Então para subir 240 só para isso, né? Mais do que tu já roda na cidade que bota uns 100, 150, já estamos em 240, 300 e poucos, quase 400 km, né? Sim. Então... eu lembro que eu fiquei apavorado. Eu rodava de sala 200 km, que é o que a vida inteira eu rodei entre 200 e 300. Tem dias que mais, tem dias que menos. E o cara chegou falando 600 km. E desde lá tu já tinha o canal. O Instagram não, acho que não tinha naquela época, né? Não tinha enrolado ainda, não tinha desenvolvido. O Instagram como rede social na época. Eu tinha o meu pessoal, eu tenho até hoje, né? E aí eu misturava um pouco da minha vida pessoal com o trabalho ali, mas para apresentar para quem me acompanhava, né? Os de casa. Meu perfil sempre foi fechado, então era para os de casa. E aí eu decidi que quando a coisa ganhou corpo, eu tinha que ter um perfil só para isso. Foi quando eu criei o Motorista na Prática. O Marcelo tem papel fundamental em todas essas etapas do Fora da Curva, porque foi com ele, com o Thomas, contigo na sequência que eu acompanhei as primeiras formas de trabalhar, né? Tu foi logo na sequência, porque Tu é mais novo que eu na pista? Eu tenho quase 8 anos. Estou desde 18. Não, então tu veio depois, então. 8 anos. Eu achei que
Eu achei que tu já tinha... então foi 2018 que tu me encontrou. Eu achava que era mais antigo ainda. Eu comecei em 17. Tu já tava na pista, porque eu lembro que tu teve um rolo com a Uber por causa do teu carro. Eu já tava bloqueado então nessa época. Eu então acho que já. Eu acho que já. Sim, eu tive rolo. Fiquei bloqueado no ano. E foi em 2018 que eu fiquei bloqueado na Uber. Sim. E aí tu fazia 99 e tudo. Que tu reclamava bastante, que era difícil, que dava, mas que era muito mais difícil, né? Até porque a Uber é muito ruim com a Uber, pior, muito pior sem ela. Na minha opinião, vai ter gente defendendo a 99 hoje, porque de fato a 99 melhorou de 2017 para 2026. Nós estamos falando de quase 10 anos. Ela melhorou a oferta, melhorou e muito. O aplicativo da 99 no começo era terrível, o aplicativo era terrível. Hoje em dia ele Ele era um in-drive, né? Exatamente. Mas eu não tenho experiência atual, não tenho rotina, não tenho frequência. Então, mas não tô aqui para defender bandeira de ninguém. Mas na época, sim, eu era obrigado, na verdade, a ficar só na 99. E a Cabify, só a Cabify já tocava pouco, já era na decadência da Cabify, porque foi quando justamente a 99 entrou com dinheiro que a Cabify começou a perder motorista no primeiro momento. Sim. E os passageiros não tendo motorista acabaram migrando para os outros aplicativos, né? Acho que foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Muito disso, porque aí a própria Cabify depois, a história mostra que ela perdeu muito público, e ela perdia muito público para a Uber, porque a Uber, quando estava no momento de injetar dinheiro, dinâmica não faltava, era multiplicador. Então quando chovia em Porto Alegre, que todos, a alta camada da sociedade ia pegar a Cabify, não tinha, porque todo mundo estava na Uber pegando dinâmica, né? Então isso ferrou muito a Cabify, depois ela tentou popularizar. A Cabify não tinha dinâmica, né? Não tinha dinâmica. Eu não lembrava desse detalhe. Dois problemas. No final tinha, né? Mas aí já estava quebrado, né? Dois problemas muito sérios. A não ter dinâmica e o fato de ter que ligar para a central para cancelar, que era um inferno. Era terrível, cara. Era um inferno. Eu com o Cobalt eu não conseguia entrar na Cabify. Por quê? A Cabify não aceitava eu entrei com o Marte. Não sei te dizer, mas quando eu olhei a lista e tudo, tinha toxicológico, tinha aquelas coisas todas, mas o Cobalt não entrava. Ridículo, eu acho que pelo ano, talvez, não sei, mas não rolou. Aí eu não pude fazer Cabify com ela. No ano seguinte, 2019, eu ouvi falar do Black, mas não existia vídeo, não existia nada, ninguém falava sobre o Uber Black, era os maçons, né? Era uma maçonaria aquilo na época. E aí por causa desses maçons que eu fui bloqueado, sabia? Eu acredito. Eu quase perdi minha conta por causa de um colega. Depois eu conto a história, me lembra que eu conto. E aí entrei, resolvi. Dá uma preguiça tão grande de pensar sobre isso, sabe, cara? Porque nós estamos tudo na mesma merda aqui, daí quando tu vê um cara tentando foder teu coleguinha. Tá, mas não é sobre eu, nem sobre os maçons que eu quero falar, porque a maçonaria é muito forte, né? E se eu te contar, eu vou ter que te matar. Então não estamos aqui pra se envolver com os guris. Até porque já tá gerando prova, então... Não tenho prova nenhuma. Na verdade, eu não tenho prova nenhuma. Realmente eu não tenho prova nenhuma. Mas eu sei que foram os maçons, ó. Vamos dar um oi pros guris da Blitz, da Brigada Militar. Podia nos parar, né? Podia ser legal, ia ser interessante. Documentação. Fazendo um podcast ao vivo numa blitz da Brigada Militar, aqui na Cristiano Fischer, antes da CD. Tá, e aí eu estava em 2019, descobri o Black. Deixa eu só voltar, que eu abri essa caixa e não fechei. Então o Marcelo foi importante, o Thomas foi importante, na sequência tu foi muito importante. E aí, com base nisso, eu sempre tive muita comunicação, já tinha sido comunicador nessa época, né? Eu digo, cara, vou abrir o meu canal. Abri Cristiano Motorista do Interior, meu primeiro vídeo muito engraçado, que eu fui a Porto Alegre para ver como é que funcionava a bag do Uber Eats, porque eu queria fazer Uber Eats. Eles estavam pagando R$20 a mais na época, né? Foi bom, durante o tempo foi bom, cara. Cada entrega e tal. E aí o meu primeiro vídeo que bombou durante muito tempo foi isso, né? Uber Eats. Se dava para fazer. E assim nasceu o canal do Cristiano Motorista do Interior, depois virou Uber na Prática. Aí eu senti a necessidade de Instagram, porque... Tu sem edição, né? Sem nada, né? Eu não tinha essa paciência, porque eu gostava de editar. Eu vejo, né? O Cris é todo caprichado, os vídeos dele estão tudo bonitinho, tudo bem feito, né? Coisa que tem que ter, pelo menos tem que ter paciência. E tem que ter talento também. Eu não tenho paciência, muito menos talento pra fazer isso. É que eu gosto, tá? Não, tem que gostar. Tá tudo certo, não é crítica, é muito pelo contrário. Não, eu sei. Eu só digo que ele é bonitinho porque tem que gostar, porque senão ia nu e cru mesmo. É que eu acho que sempre pode ter uma coisa melhor, eu sempre busco alguma coisa que retém a atenção. Enfim, a parte mais técnica, né? Não, o Cris é legal, é tipo aquele vídeo que tu olha e ele consegue fazer os sei lá o que, os punch, não sei, realmente não entendo nada de edição, mas tu vê que tu tá sendo conduzido pela edição dele, isso eu acho legal. Tu vê um vídeo que ele te conduz, tá ligado?
E aí... Sim, criar história, né? Então, descobriu o Instagram. Com isso, o Instagram, muito mais prático, porque na verdade eu fiz a migração, né? Eu saí do meu pessoal criei o meu canal, que começou muito modesto, durante muito tempo foi, até hoje é um canal modesto, frente a todos os colegas. Tem um engajamento bem bom ali que eu vejo. Melhorou, mas assim, eu digo assim, em número de seguidores, hoje nós somos 24 e pouquinho. Uma turma. Olha, o Moisés chegou a ficar com dor nas costas de tanta gente que tá aqui dentro agora. 12 mil do diário de Uber, mais 24 mil do motorista na prática, são quase 40 mil pessoas aqui dentro do carro. É uma turma, né? Pobre do Moisés, hein? O que é o incentivo, né? E eu dizendo, porque eu tenho pouco seguidor, minha filha, minha filha, Sofia, pai te ama. Outro dia eu recebi a foto do armário, da estante da Sofia, com os adesivos do diário lá, tudo bonitinho lá, enfileirado. Ela gostou muito. E botou o meu lá e botou os teus juntos, né? Sim, tu mandou uma foto. E aí perdi a linha de raciocínio agora, falei da minha filha, pensei na minha filha e perdi a linha de raciocínio. Instagram. Sim, eu estava falando que a minha filha é minha fã número 1, porque eu disse, filha, tem pouco seguidor, né? Ela disse, papai, tu já pensou um estádio com 24 mil pessoas? Eu pensei na arena com 24 mil pessoas. Vazio? Eu digo, não tá cheio, mas é um bom número, né? Claro, é um bom número. Eu nunca tinha pensado sobre isso mesmo, cara. É porque eu penso, por exemplo, em quantas pessoas eu carreguei. Mais de 100 mil, Sim. Tá? Na minha estimativa, mais de 100 mil. Só que tu não faz isso ao mesmo tempo, né? Tu faz durante 10 anos. Justo. Agora, se tu tem uma turma e tu consegue reunir 12 mil ou 24 mil, claro, tu não vai conseguir pegar todo mundo, mas Sim. tu pegar 70%, 80%, é um estádio de futebol cheio te olhando, cara. Exatamente. Que loucura. Eu tô falando pra 70, 80 mil pessoas. Não, 3 Araújo Viana, velho. No meu caso, meia arena. Número de seguidores, né? Meia arena. A arena tem 55, sim, por aí. Com certeza, cara. Nunca tinha pensado sobre com esse ponto de vista. Que legal isso. Eu vou... Nota 10 pra Sofia. Beijo, Sofia. Beijo. Gostei dessa tua análise, desse teu ponto de vista. Eu tô com meio estádio. O Cris já tá com... Aliás, o Cris tá com meio estádio. Tô no caminho do Araújo Viana. Tá, mas e aí tá? E aí tu enlouqueceu com isso? Sim, aí com o Instagram, cara, aí foi sequência, né? Foi entendendo como tava funcionando o Instagram, o canal foi ganhando corpo, e o mais legal, assim, eu fui para aquela turma tem a turma dos ganhos, tem a turma das estrelas, eu comecei com a turma como sendo turma das estrelas, e meu perfil sempre foi mais focado em ajudar, no sentido de passar dicas, né? Eu gosto que tu tem um bom atendimento, né? Sim. Tu preza muito pelo atendimento. Sim. Eu gosto muito de ti, Cris, pelo sentido... E aí eu queria chegar daqui a pouco, daí tu vai no teu tempo falar sobre aquele desabafo que tu falou em cima do Reels, do Noturno. Sim. Que eu acho que tu tem uma visão clara, perfeita do sistema de aplicativo mesmo. Tu entende muito bem a questão do passageiro, porque tu é do motorista, porque tu é um motorista. Tu entende muito bem a questão do passageiro. Aquela declaração ali, tipo, colocando que o vídeo era para todo mundo, não era só pro passageiro, não era só pro motorista, porque senão um não tem sem o outro. Eu não queria já colocar esse assunto, não tô colocando, mas para trazendo a turma que o Cris, se eu tiver que te colocar num time, eu acho que tu é daquele time que preza o bom atendimento. Sim. Né? Entendendo isso, como é que funciona o jogo, né? Eu entendi, e o meu canal ele sofreu altos e baixos por isso, né? Porque... Como assim? Teve momentos em que tava tão chato ser Uber, que era só reclamar. E aí eu decidi que eu tinha que dar um tempo. Eu não parei, mas eu decidi que algumas postagens eu não ia fazer. Uhum. Se era pra ficar falando mal, só pra, né, encher a rede, porque querendo ou não, a gente é contaminado por isso, né? Sim, com certeza. certeza. Tu vê uma coisa boa, tu sorri, se tu vê uma coisa ruim, tu te revolta, daqui a pouco tu vê 2, 3, parece que tá todo mundo, né, na revolta só. Essa semana, inclusive, eu senti isso nas redes, né? Então eu digo, tem que ficar um pouco fora do que eu vejo, né? Vou focar em coisas boas, tem que trabalhar no sentido contrário, porque a galera não tá bem. E aí foi nesse sentido que eu dei um tempo, e depois eu retomei direitinho o canal, com toda essa empolgação de novo, mas meio perdido no sentido de que o que eu vou falar agora que eu tô meio de fora, né? O que eu vou abrir, o que eu vou... Tá tendo? Eu tô fazendo stories aqui. Tá, continua, Cris? Como é que eu vou fazer pra voltar ao eixo, né? E aí foi natural, eu só agi, não precisei dar explicação, assim como eu não gosto de dar bom dia também, né? Tu não gosta de dar bom dia? Não gosto, porque os stories é uma coisa contínua, né? Tu não sabe que horas a pessoa vai ver. É. Eu não preciso, bom dia, tudo bem? E aí, pessoal?
Mostrar o cafezinho. Não critico quem faz, mas eu não gosto. Eu prefiro muito mais fazer o direto, porque o que tu quer é informação, e isso ajuda a reter, e aí entra em outras métricas. Né? Os teus reels normalmente eles vêm com um assunto, né? Sim. Tu pega um assunto, tu envelopa ele, tu fala sobre aquilo ali, tu edita, muito bem por sinal, e é isso aí, né? Esse é o teu conteúdo no Instagram. Sim. Essa coisa vlog, dia a dia, o bom dia, não sei, isso aí não é contigo, De né? vez em quando me anima, eu digo, tá, vou expor um pouco meu dia aí, né? Mas eu não gosto de falar de ganhos, eu sou contra, mas eu evito. Eu não sou contra, mas eu não quero que as pessoas... Naturalmente, quando tu expõe, as pessoas te cobram por aquilo, né? Com certeza. Quando tu permite que as pessoas saibam, tu tá dizendo, isso aqui é uma coisa que é pública. Sim, exatamente. Então eu evito de daí falar começa a te julgar, daí tu diz que tu faz R$500 por semana, por dia, daí ele já faz as contas. Então tu tira 6 mil limpo por mês. Mas se tu tira 6 mil limpo por mês, por que tu tá reclamando que tá caro não sei o quê? E daí é uma bola de neve, né? Exatamente. É uma bola de neve. Se acontece alguma coisa, arranhou o carro, mas ganhei 6 mil por mês, por que não arruma? Eles não querem saber como é que tu... Não, é só daqui, ó. Então eu não gosto eu recebo críticas, ok, eu sou... O pessoal fala de signo, né? Diz que escorpiano é um cara que guarda muito ressentimento, não sei o quê. E realmente, durante muito tempo guardei muita coisa, mas hoje eu sou mais tranquilo quanto a isso. Mas eu não gosto de receber esse tipo de crítica sem fundamento. Tanto é que quando me criticam, eu vou lá e questiono, tá, mas por quê? E aí eu argumento, por isso que eu digo, o meu canal é para ajudar nesse sentido. Argumentar, ter base. E aí a história do Noturno foi exatamente isso. Foi uma explosão do momento que eu digo, cara, não dá mais. É uma afronta, porque assim... Primeiro o passageiro... Deixa eu contextualizar rapidinho. O Noturno fez um Reels, né? Foi o Reels ou o Story? Ele fez um Story que virou Reels, tá? Mas não é o caso. Expondo não. Num embate com um passageiro que fez uma viagem agendada de madrugada, né? Pro aeroporto. E ele ficou lá 15, 20 minutos esperando, e o cara chegou, e o Noturno daquele jeitão dele lá, acabou com o cara na fala. E daí o Cris veio se posicionar, tipo, fez o react dele de outra maneira, não um react literalmente, mas ele veio a posição dele sobre o assunto. E aí, vamos falar sobre Não só isso, mas assim, vieram nos comentários do Noturno criticar ele, né? Fazer a crítica, porque não precisa, que não sei o quê. E aí eu entendi o quê? Que tá cada um do seu jeito, do jeito que quer, todo mundo acha que o seu jeito é certo. E aí vem por uma questão mais da população, que é cada um vive na sua bolha, e a sua bolha só tem as suas verdades, né? Quando foge a alguma verdade, alguma coisa que tu não gosta, tu já não gosta mais da tua bolha, né? Sim, então, as pessoas vivem muito isso hoje. E aí eu fiquei indignado, porque eu comentei com o Noturno, eu achei pesado, no próprio vídeo digo, eu achei pesado, mas necessário. É o formato dele, né? Eu gostaria que todo mundo tivesse essa noção para não precisar pesado talvez tenha sido a forma com que o Noturno trouxe o assunto. Sim. Mas o assunto não tem nada de pesado. O assunto ele é rotineiro, todo dia, a exposição do motorista, o tempo perdido pelo motorista e o passageiro cagando pra nós. Eu digo pesado porque realmente ele... Pô, cara, não sei o que. Ele realmente estava com aquilo dentro dele e despejou. Eu colocaria de outra forma. Eu faço a mesma coisa, só que mas chegaria no mesmo ponto, né? E aí, e como eu disse no próprio vídeo, cara, aquilo ali pra mim a alma lavou. Sim, lavou, minha alma. Sim, não teve motorista que viu aquilo ali, que não sentiu assim, vamos! Sabe, é pra isso que eu vivo, velho. Sabe? Toma, merda! É isso aí, cara. Porra. Abraço, Noturno. O Noturno disse que... Fiquei impressionado quando eu falo palavrão, que ele não me vê falando palavrão. Porra, Noturno! Ele falou disso no podcast, que tem alguns, ele não citou nomes, mas tem alguns que não falam palavrão. Eu disse, Essa foi pauta, inclusive, da nossa conversa. E aí, vieram criticar ele nos comentários, e ele comentou, é sério mesmo? Tá comentando? E aí aquilo Nossa, aquilo foi o estopim que eu precisava. E aí eu gravei um vídeo, acho que de uns 7 minutos. Foi grande, Depois eu respirei de calma. Mas aquilo não passou e eu gravei de novo e ficou aquele lá. Ficou praticamente sem corte aquele lá, ficou na íntegra, né? Pra desabafar e falar um pouco do que as pessoas precisam ouvir e no mínimo, pensar dentro, né? Pra dentro. Pô, será que eu tô fazendo se questionar?
Será que eu tô fazendo errado? Vamos combinar que se cada um fizer a sua parte, tá tudo certo. O motorista sai feliz, o passageiro sai feliz, a Uber não incomoda, todo mundo fica bem. A Uber 99, enfim. A plataforma não incomoda. Cara, porque esse serviço aqui, ele é sensacional, velho. Ele une o cara que tá sem muita opção no mercado, né? E daí tá lá, tem o seu carro, tem a sua condição de alugar um carro e sai para trabalhar. Ele proporciona que a pessoa chegue fácil, ou pelo menos muito mais rápido no seu destino. E basta que as duas pontas, a plataforma tá lá para ganhar dinheiro, a gente sabe disso. E vai ser sempre assim, não tem como mudar. É o objetivo dela. Mas se essas duas partes se combinarem, né? Vão se combinar. Cara, isso aqui não tem como nunca mais parar na vida, como dar errado, né? Só não apertar demais o motorista, né? Que é foda, né? Essa é a parte difícil. É foda. A gente vive numa situação aí que parece que tá sempre à mercê da boa vontade do filho da puta do estagiário, né, cara? Porque é bem isso aí. Mas os comentários também passaram pelo seguinte crivo, né? Que quem tá lá, quem tá aqui, na verdade, como nós, são pessoas que não deram certo em nada. E isso me cansa, sabe? Porque eu tomei uma decisão 8 anos atrás, não só de ganhar mais dinheiro, mas usar o que eu tenho, que é o bom atendimento, que é boa educação, para me projetar aqui. E aí, claro, eu não sei se vocês tiveram acesso, e eu acho até que a Uber mandou tirar, mas antigamente no Prime Video tinha uma série de 7 episódios sobre a história da Uber. Tem um livro que é difícil de achar, hoje eles também tiraram daqui. Se tu procurar, eu não vou lembrar o nome, daqui a pouco vem, agora eu não vou lembrar, mas daqui a pouco vem e eu vou botar aqui pra quem quiser conhecer a história, que é a história do Travis Kalanick, que é o cara que fundou a Uber. Me conta essa história porque eu sei muito en passant, como diria minha avó. É um livro, tá? En passant, pra quem não fala francês, assim como eu, é assim muito superficial. Muito por cima. O Travis Kalanick, que é o cara que fundou a Uber, e como ele pensava, como ele agia, e mostra a história dos bastidores na série. Que um motorista lá, o indiano, que eles trabalhavam de limusine somente lá em São Francisco, né? Isso. Ou tô louco? Nova York ou São Francisco? Não, foi São Francisco, depois eles expandiram para Nova York. Eu sei que é de São Francisco. E aí, esse cara trabalhava que nem a gente, exatamente a nossa história. Começou muito bem, muito feliz, investiu, decidiu que isso dava dinheiro e decidiu investir todo o seu tempo nisso. E aí a Uber começou a dificultar, reduzir, regras, preço baixando, valor nem baixando, mas simplesmente deixar congelado. Nós vivemos num país que tem inflação, então todo mês as coisas aumentam. Estados Unidos ainda era muito mais próximo de zero a inflação, né? Muito mais controlado. Então com isso ele tem que aumentar a carga horária, aí ele passa a ter problemas em casa porque ele quase não para em casa, aí ele passa a virar uma pessoa mais obesa porque ele tem que ficar mais tempo na rua, comer de qualquer jeito. Enfim, mostra toda essa história. O cenário, né, do filme e da série, aliás, e do livro é a história do Travis, mas mostra esses bastidores que é muito importante, que é a nossa realidade. E aí chegamos nesse ponto, ao ponto de querer quebrar, ao ponto de querer ser rude com o passageiro, né? E o Travis mais tarde ele deixa de ser o CEO da Uber, né? Ele é demitido, vamos dizer assim, quando ele abriu capital, ele foi demitido. Hoje, até onde eu sei, ele tem uma empresa de estilo iFood lá nos Estados Unidos, que também vive um mundo louco, assim. Sim. Ele gosta de umas coisas muito excêntricas, assim. Deixa eu te fazer uma pergunta, Cris, ao comentário que tu fala em cima. Enquanto a gente começou essa última fala, essa última conversinha aqui, em relação justamente a visão que eu tenho essa percepção, que o passageiro pensa que a gente é aquele cara que não deu certo e tá aqui porque não tem outra alternativa e eu não sei o que, enfim, né? Sim. Essa é uma visão que eu vejo que muitos têm, que o aplicativo, que o motorista Uber é o rapa do tacho. Sim. Tu tem duas experiências como motorista. Uma é motorista aplicativo, que não sei se quanto que representa isso da tua renda, do teu faturamento, mas tu também tem a questão tu faz uma motorista particular, e tu faz muito transfer, tem muitos clientes e tal, que eu sei. Diminuiu bastante. Não queria te perguntar a respeito, nós falamos que não ia falar sobre isso, mas eu quero colocar outro foco nessa pergunta. Vai lá. Tu acha que o passageiro ele tem visão diferente para o motorista particular do que ele tem para o motorista de aplicativo? Não sei se tu entendeu a minha pergunta. Ele te trata diferente por tu ser um particular e aí tu tem uma relevância diferente para ele?
E em contrapartida, o Uber, o aplicativo é um Zé Ruela. Resumidamente, eu vou concordar contigo e dizer que sim, exatamente isso. Ele enxerga diferente os dois. Mas agora, na parte técnica, por que isso acontece, tá? Olha só. Não é pelo dinheiro. É assim, ó. A gente trabalha hoje por dinheiro. As pessoas precisam de se deslocar do ponto A ao ponto B, né? Que é o que a gente faz. Mas, quanto mais dinheiro tu tem, mais tu quer te preservar. Se tu for olhar pessoas ricas, elas investem numa alimentação melhor, elas investem numa academia melhor, elas em tudo que elas vão fazer, elas investem não no mais caro, não é mais caro, não é pelo caro, porque é rico, pode pagar. O rico é rico porque poupa dinheiro, chora tudo, por isso que ele é rico. Né? Mas essa galera ela por isso pensa... que eles querem X, vai no Rachi. Uma vez eu peguei uma corrida de X no Rachi e fiquei de cara. Não, só um pouquinho, cara. Vocês estão no Rachi, estão pedindo X. Eu pensei, claro, é por isso que ele tá pagando a conta no Rachi. Rachi é o restaurante mais caro, ou foi, ou será, enfim, aqui de Porto Alegre. Então quem tem dinheiro não é porque gasta bastante, é porque poupa bastante, mas valoriza o que tem. E aí é exatamente nesse ponto. Tu tem uma rotina de trabalho, tu precisa deixar, por exemplo, teu filho na confiança de alguém, tá, Daniel? Então tu quer que teu filho vá para a escola em segurança. Tu vai mandar num Uber, teu filho vai dizer, foi legal hoje. Amanhã vai dizer, o cara me veio de conversinha. O cara não tinha cinto, o carro tava sujo. A passageira não quer isso, ele quer saber que ele pode trabalhar tranquilo enquanto o filho dele tá indo pra aula. Então quando ele acha uma pessoa que atende esse requisito, e aí por isso o bom atendimento, é onde tu ganha o cliente. Porque aí ele vai te dizer, eu tive uma experiência boa, eu posso levar meu filho, posso pedir pra esse cara levar meu filho na escola. Aí tu faz uma experiência, 1, 2, 3, uma semana, um mês, o cara realmente é tranquilo. Fechou. Depois eu fico gritando no trânsito e eu sou um chato da história, né? um caralho bege aqui, passou, me cortou assim como quem vai a merda. Um K segunda geração. Exatamente. Douradinho ainda, né? Na verdade, o motorista particular, então, ele traz junto no pacote a confiança, né? O principal, a pessoa quando te contrata pelo particular, e é o que eu digo para as pessoas, que as pessoas pegam muito na questão preço, vou cobrar baratinho. Eu acho que tem cliente particular do baratinho, tá? Mas o rico, a galera que não vai se preocupar, que daqui a pouco vai precisar te chamar para ir em Punta del Este, vai precisar ir a Florianópolis, ou para descer do jatinho dele, que tu pegue ele lá dentro do aeroporto, esse vai se preocupar com a qualidade do atendimento, com a segurança que o teu carro pode proporcionar, como tu te porta no trânsito, quantas vezes tu coloca ele em risco naquela viagem, isso tudo importa. Então, aguinha é bom, um snackzinho é bom, mas a tua condução, o estado de conservação do teu carro, a tua direção defensiva é o que vai garantir o valor a mais. Porque ele não vai se importar de pagar um pouco a mais. Sobriedade, né? Acho que a sobriedade é a melhor. Então, quando tu me pergunta se ele diferencia o motorista normal do motorista de aplicativo, motorista particular do aplicativo, eu digo sim. E te digo como é que funciona a escalada hoje, pelo que eu vejo, meu ponto de vista, tá? Quem pega Uber X não aguenta mais pegar Uber X, que é carro de qualquer jeito, é atraso, reclamação, vidro aberto, ar-condicionado, blá, 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 aquelas reclamações que a gente ouve com frequência, né? Então, o que eles fazem? Migram pro Comfort. Quem tá no Comfort já tá dizendo assim, e eu te digo porque aqui dentro eu ouvi isso. Eu já não tô mais pegando o Comfort porque tem uns Uber X que vem, que também são Comfort. Não é o Comfort que é X, é o X que também é Comfort, né? Então tu entende como pensa a pessoa, tá? Esse sou eu. E aí muitas vezes é como a pessoa se porta. Porque chinelo, porque cheiro de cigarro, porque não sei o que, vai pro Black. No Black, é a mesma coisa. Como o veículo hoje, através da locação, ficou acessível, o pessoal tá se permitindo andar de bermuda. Tá errado? Não tá. Vai chegar no mesmo lugar? Vai. Mas assim, pra particular, a pessoa não vai querer, ela vai se sentir desconfortável, ela não se sente segura. Né? Ela está bonita, sim, elegante, cheirosa, ela quer um carro ok. Mas não vale o que paga. Aí é com a Uber e o passageiro. Se tu fizer o atendimento, tu pode resgatar essa pessoa pra ti. E tu entrou nesse nicho aí, tu pegou esse pessoal pra ti, né? É pensando nisso que eu faço, o atendimento que eu faço. E meu carro tá podre sujo hoje, mas por dentro é impecável, por fora tá podre sujo. Mas é exatamente assim, com um bom atendimento, camisa, direitinho, boa postura. Eu lembro lá atrás, muito tempo atrás, uma galáxia muito distante, quando eu tava começando, talvez nessa época que tu tenha me abordado, não sei, que um dia eu, de camisa, pega os vídeos de 2017, 2018, vão ver, eu tava sempre de camisa, eu ainda falei, porque vocês nunca vão me ver de camiseta. E há quanto tempo vocês só me veem de camiseta?
O Cris eu nunca vi de camiseta, sempre, a não ser nos churrascos dos guri, mas tá sempre de camisa também, sempre impecável. Porque isso aí é o teu objetivo, né? Já dei uma relaxada, tá, Daniel? Já dei uma relaxada. Esse ano, quando terminou o período de particulares, né, que entra aquele período de férias, eu dei uma boa relaxada, sem camiseta. Bermuda eu não consigo, infelizmente, só no litoral, e mesmo assim... Eu no verão, eu de bermuda direto, não quero nem saber. É que hoje eu tô com o elétrico, que também me permite ficar de ar-condicionado, inclusive fechar o carro e almoçar com o carro gelando. Mas né? eu também faço disso. Mas então, eu te entendo, eu também te entendo. Eu não consigo. Eu não consigo, por exemplo, só pra dar um parecer, disso, calça de abrigo. Não, eu acho uma falta de respeito comigo, sabe? Sair pra trabalhar de calça de abrigo. Sim. Cara, mas o que mais tem? E não é uma crítica pra tu que trabalha de calça de abrigo, tá? Não é uma crítica. Eu só acho que é diferente. Depende do teu objetivo, né? Tu não vai... Se tu quer trabalhar com particular, tu não precisa... Tu não vai conseguir com calça de abrigo. Agora, se tu não quer... Eu não quero trabalhar com particular. É a minha postura. Tanto que outro dia caiu uma viagem pra eu fazer, Cris, passei pra ele. Mas não é sobre isso. Eu não consigo. Eu acho que eu não gosto da... Não sei. Já a bermuda pra mim é tranquila. É como tu te sente, né? É, exatamente. Como tu te me sinto, é como se eu tivesse de folga, tá ligado? E não trabalhando. Mesmo que não vai mudar em nada o meu atendimento. De fato não vai. Mas que cruzamentinho é esse? Tá louco isso aqui, né? Isso aqui é pros fortes, cara. Silvaçoca e Piranga. Isso aqui é pros fortes. Pra passar sem se irritar aqui é difícil. 10h43, né? Não é nem 6 da tarde. É, então... E, cara, eu tenho curiosidade, assim, tipo, eu peguei uma conversa tua outro dia, talvez tenha sido num churrasco, mas eu não lembro exatamente onde foi. Tu falando de almoçando nos restaurantes com teus passageiros no ida e volta pra Gramado. Sim. Como é que é essa relação que tu tem com esse pessoal aí? Cara, eu tô fazendo, deixa eu só abrir um parênteses pra te comentar, que eu tô fazendo um curso no Senac de guia de turismo. Né? E isso... ou seja, você guia oficialmente, coisa que... Com crachazinho? Sim, com direito a crachá e tudo. Então crachá. Eu quero ter a oportunidade que tu volte aqui com o teu crachazinho bonitinho, e daí tu vamos fazer um tour por Porto Alegre, daí, se tu tiver habilitação para tanto, sim, para fazer como guia turístico. Pode ser? Claro, com porque eu adoro isso, eu trago isso nos meus vídeos bastante, e é um conteúdo, sim, que eu quero trazer um dia na vida, principalmente quando eu for viajar. A minha ideia é trazer os lugares, conhecimento, bababá. E daí pode ser uma oportunidade para ti, a gente trocar e fazer esse conteúdo aí. Perfeito. E aí, como é que tá? Tá, por que eu digo isso? Então, o guia, ou a pessoa que conduz clientes para áreas como Gramado, né, a região turística, no Brasil sempre tem muitas vantagens, né? Então acontece isso, tu leva, quando tu conversa previamente com o restaurante... Contatinho do restaurante. Tu diz, olha, posso levar passageiro aí? Tô levando o pessoal para Gramado? Pode, tal. Como é que funciona? Pra ti é 0800 e o passageiro que vier eu te aí que eu queria chegar, tudo na arrobinha, na verdade não chega nem sendo arroba, nem precisa da arroba, na verdade, né? Não precisa. Só basta tu levar o cliente para eles lá, leva que lá, o teu tá garantido. Ganha o meu e ainda ganha uma comissão em cima de cada passageiro. Coisa linda. E aí, claro, parou no restaurante, então comeu bastante. Puxa, precisa respirar um pouquinho, tem uma loja de calçados ali perto, já passa ali, vamos dar uma olhada, né? Mais 10%. Mais 10% sobre a venda. Então, é isso, tu indicar. E aí, claro, vai muito da ética de cada um, né? Eu indico lugares que eu gosto, confio, restaurante que eu sei que a culinária é boa, que a pessoa não vai ter uma intoxicação alimentar. Então, tu tem uma rede de contatos legal. Fui criando, né? Gramado me permitiu isso, e o trabalho de vendas, né? De automação de residências também me abriu muitas portas. Trabalhava com pessoas lá, né, cara? E tu teve contato com muitas pessoas também na região, né? Sim, exato. Tu é lá aí da região dos Paranhão? Eu sou natural daqui, nasci e cresci aqui. Aí me criei um bom tempo aqui, conheci a mãe da minha filha, lá de Igrejinha, e acabei indo pra lá. Tu foi morar em Igrejinha porque tu te casou com a mãe da minha filha. Da Sofia. Isso, com a mãe da Sofia. E aí, terminada a relação, voltei, pedi arrego pra minha mãe, voltei pra Guaíba. O Cris é casado, pra quem não sabe, com a Ana Paula, Queen Driver, que vai vir aqui na próxima semana. Já tá convidada, já tá escalada. E hoje são o casal... Como é que o Marcelo te chamou lá no podcast? Casal... Ele teve um título que ele colocou, casal 20, não sei, não lembro exatamente. Não vou lembrar. Mas enfim, tá, mas esse aí é assunto para um próximo podcast, que é o podcast da Ana, por sinal. E aí ela cobra dela
porque ela te odiava durante um tempo, tá? Isso. Não, mas você vai ser pauta. Tu cobra dela. Com certeza. Hoje ela te adora, mas... Esse assunto aí, ele ficou bem mal resolvido e eu não sabia disso. Graças a Deus eu consegui fazer o meio de campo. Eu não sabia disso, mas esse assunto foi um episódio com a Ana. Eu vou trazer esse assunto aí pra gente esclarecer. Se é que não... Não, acho que a gente já tá bem esclarecido. Não, é pro pessoal daí, né? Contar como é que foi. Mas daí, essa questão da rede de contatos é fundamental também, tu ter. E não dói, gente, não precisa... Vou dar a dica pra vocês que pensam em transporte particular. Quando tu agendar com clientes, tu já sabe das possibilidades, liga previamente pro restaurante, te informa, né? Liga previamente, pergunta como funciona. Não precisa dizer que tu é guia, não precisa dizer nada, só diz que tu vai levar um pessoal, né? Um pessoal de turismo e tal. Eles já entendem a linguagem deles. Aí tu chega lá, é muito mais fácil, tu só apresenta: oi, tudo bom? Eu tô trazendo aqui o fulano e o beltrano. Ah, sejam bem-vindos. Já entrega até uma comandinha diferente para eles, né? Tudo flui muito bem. Se tu conseguir te organizar antes, tu vai ganhar um bom dinheiro. Se tu te interessar, eu tô precisando de um agente comercial pro canal diário de Uber, cara. Olha aí, ó. Se tem uma coisa que eu não sei fazer na minha vida é me vender. Sério? Seríssimo, cara. Seríssimo. Por isso eu tô remando aqui na merda até hoje. A gente vai comentar em off depois sobre os teus potenciais, o que a gente pode fazer. O pessoal me diz, Daniel, não sei o que, Daniel, não sei o que, Daniel, não sei o que. Eu vejo o cara ligando pro restaurante antes, ó, tô chegando com 6 pessoas aí, quanto que é? E daí tá resolvido o assunto. Isso aí é bom pra todo mundo. Exatamente. Falta esse feeling pra eu. Porque eu só penso o seguinte, sabe? Por exemplo, tá tirando um exemplo rapidão. Fazer uma parceria com um restaurante qualquer. Da dona Zefa ali, da dona Rose, porque a Zefa existe. Fazer uma parceria com a dona Rose. Cara, eu não vou me sentir à vontade de comer, de chegar lá e almoçar e não pagar, porque eu sei que ela trabalhou, que ela teve um custo, aquela coisa, mas eu não vejo o outro lado, que pra ela é bom porque eu tô divulgando a marca. É isso que me falta, tá ligado? Sim. É isso que me falta. Então, tá aí, se tu tiver interesse, se quiser ser meu agente comercial, a gente só tem que discutir a tua comissão. Ah, tranquilo. Vamos cuidar disso. Vou entrar na oca dos elétricos aqui, tomara que eu não leve choque, né? Não. Não dá pra dizer que é aterrado que pega mal, né? Lá ele. Lá ele. Mas é basicamente isso, com a rede de contatos e a coragem, né? Tu tem que perguntar para as criaturas, não tem que ter vergonha. Quem quiser montar um perfil particular, eu dou dicas no canal, eu estou à disposição no Insta ali, sempre à disposição. As pessoas falam muito com a Ana, né? Vou estacionar meu carro agora aqui numa vaga na Evoque. Só para tirar a onda do frango. Vai carregar a bateria dos e-volts. Eu vou carregar o nada, caralho. Tô aqui na Evoque, o Cris deixou o carro dele carregando. E daí estamos finalizando já. Infelizmente chegou na. Credo. Tá quase chegando na nossa hora. E gostaria de ficar mais 2 horas falando aqui. Eu queria te fazer uma pergunta sobre viagem longa. Eu acho que tu é um cara que deve ter experiência com viagem longa. Alguma. Qual foi a viagem mais longa que tu pegou no aplicativo e fez? Porque eu peguei pra Balneário Camboriú, mudei se fuder. Eu peguei uma vez Gramado, que eu achei que era pra Porto Alegre. Gramado, eu fui parar lá perto de Santa Cruz, uma cidadezinha lá perto de Santa Cruz. De Gramado? De Gramado. Essa foi uma. E a outra, que foi a que mais me rendeu, 1.100 e poucos reais no Black, foi pra Erechim. Eu lembro que tu fez um material na internet e tal, colocou. Daí eu lembro dessa história aí, faz uns 2, 3 anos. Por aí, 2, 3 anos, mais ou menos isso. Pegou no aeroporto ali na fila de espera? Peguei no aeroporto, depois de um dia de merda. Tava ali, final de tarde, 7 da noite, tocou aquilo, eu consegui printar ainda, aceitei, minha mão tremia, assim. Erechim o quê? Umas 6 horas de viagem? Exatamente. Cheguei lá meia-noite e pouco. Aí tu dormiu lá? Dormi hotel? No carro, ainda um traveco tentou fazer eu dormir com ele. Parei na frente do hotel, o cara chegou, se tu precisar, ver que tu tá tentando o quarto, aí se tu precisar, pode deitar, pode dormir no meu quarto lá comigo, tem espaço. Eu disse, obrigado. Imagina o Cris. Vou continuar tentando aqui. Todo educado, querendo mandar ele se fuder e não consegue. Tava fumando, enquanto eu tava ali tentando os contatos, vendo as coisas, né? Ele tava fumando, só escutando, né? Tá, e tu faz uns blablacar pra voltar dessas encrencas, né? Nessa eu não fiz, mas sempre quando eu tenho final do ano, geralmente eu levo 2 senhorinhas pra Termas do Gravatal, em Gravatal, né? Gravatal é onde? É Santa Catarina? Santa Catarina, isso. Pertinho de Tubarão, ali, Tubarão, 30 minutos pra dentro ali. Chegou em Tubarão, entra pra Termas. E... É cliente fixa já? Praticamente, todo ano, chega setembro, já tá me ligando. Queria confirmar. Já participa do amigo secreto da família? Ainda não. Mas então falta pouco. A família já tem história com a minha família, né?
Então, Termas do Gravatal, essa é uma viagem que aí eu faço BlaBlaCar, e toda praia, quando fecha, é BlaBlaCar pra volta. Se não for Ano Novo, Natal, é BlaBlaCar. Tu costuma trabalhar no litoral lá ou tu só vai eventual? Verão eu vou com mais frequência. Quer atender, fica à vontade. Não é atender, eu vou te mostrar números. Tá. Sim, eu vi esse teu 2.000 e pouco. Não, isso aqui é o que eu já... Já tá 7 pau, era 2.000. A última vez que eu vi era 2.000. Isso aqui é de BlaBlaCar. Isso aqui é ganho só de BlaBlaCar, que eu... 6.969. Eu fiz uma viagem do BlaBlaCar e pra mim foi a última. Mas é que eu não sou preparado, não tenho essa cabeça do Cris. De entender que o BlaBlaCar serve pra pagar tua gasolina de volta. Ida e volta. Se Né? tu trabalhar bem, porque eu sempre jogo o valor lá pra cima, os carros são bons. Eu sempre rodei com carro estilo black, então eu jogo o valor lá em cima e quem quer vai, quem não quer... A minha única experiência, eu peguei 32 pila por pessoa, fiz 3 passageiros pra Capão, R$96 eu recebi. Cara, eu fui toda a viagem remoendo, o cara tá me pagando 30 pila pra ir pra Capão na Canoa, cara. E, claro, pagou minha gasolina e meu pedágio, sobrou uns 40 pila, sabe? Só que, tipo, eu sou Uber, porra. 30 pila eu pego a viagem do centro e vou pra Ipanema. Sim. Né? Então o cara tava indo pra Capão da Canoa, mas é outra visão. E essa eu não tenho. Não, e outra, a dica pra quem tá em Florianópolis, Santa Catarina de forma geral, que lá tem muito argentino, eles estão descobrindo o BlaBlaCar e principalmente, eles estão fazendo o quê? Eles pedem 2 lugares, às vezes 3, ou às vezes o carro inteiro, porque ainda assim é mais barato que pegar um outro carro. Então, mas aí pra ir pra onde? Deslocar, tipo, eu peguei... Pra Argentina, na minha viagem pra Florianópolis, que eu fui buscar minha filha, minha irmã mora lá, então ela ficou na tia, daí eu fui buscar, fiz o BlaBlaCar, ela pegou dali ali a região do Rosa, ali é... Imbituba, pra Florianópolis, pegou 2 lugares pra ela e pro filho e perguntou quanto é que era pra fechar os 4. Então eles estão fazendo muito isso. Ela comentou que estão fazendo muito isso. Eu vi isso aí uma vez. Quando eu fiz essa viagem aí, teve um cara que pegou. A primeira tinha feito. Eu tava indo pra Rua de Sal. E daí eu coloquei a viagem pra Torres, a oferta, né? Depois eu cancelei, não fiz pra Torres, fiz pra Capão. Daí o cara me ofereceu R$52. Ele me ofereceu 150 pra ir sozinho. Deus, cara, esse é o preço do ônibus. Tu não quer me pagar 200? Daí ele não quis, eu disse, então tá, então eu tento. Mas é que eu não soube fazer. Eu já converti, tá? Já converti 4 pessoas no carro, estavam indo do aeroporto pra rodoviária. Perguntei, vocês estão indo pra onde? Porque a viagem não termina aqui, né, pelo visto. Sempre quando é rodoviária eu pergunto, a viagem não termina aqui ainda. Eles, pois é, tem que ir até Caxias. Eu digo, e aí, vocês já compraram passagem? Não, vamos comprar lá e tal. Tá, fechou. Eu pergunto porque se disser que sim, eu digo, não, pra saber que horas, né, pra correr ou não. Sempre com pra não ser tão direto, né? E aí eles, não compramos, vamos comprar lá. Eu digo, quanto é que é uma passagem pra lá? E tanto, eu digo, olha, dá uma olhada no aplicativo, se vocês dividirem por 4, de repente eu levo vocês. E dava, e eles trocaram, e eu levei eles, vai sair um pouco mais, mas já vai me deixar em casa, então. E eu reverti as criaturas, elas botaram parada e a gente foi a Caxias. Esse é um cara que tá ligado no processo, né? Cristiano Franco, motorista na prática. Tu é no churrasco dos gurias? Ansioso por essa data. Tu vai lá então? Sim. Então esse episódio vai ao ar. Quando for ao ar, tu vai saber. Depois eu te falo no off, que eu acho que não, aliás, eu não tenho certeza. Mas ele vai, com certeza, ele vai no mês de março antes do churrasco. Que é o último dia de março. Que é dia 31, exatamente. Então, se tu não, por acaso, não conhece o Cris ainda pessoalmente, fica o convite para comparecer lá. Isso que não é jabá do churrasco, muito pelo contrário, porque o meu interesse é confraternizar com vocês também, para tirar um dia de foco, faz tempo que eu não tô. Conversar com esses caras que eu aprendi muito com toda essa turma aí, que o pessoal gosta de dizer os influencers de Porto Alegre, eu tenho pavor dessa palavra, mas o Cris, de fato, é um cara que influencia, e pro bem, né, os motoristas que estão buscando informação, buscando forma de trabalhar, estratégia. Tá aqui, em meia hora, o cara já falou que ele converte passageiro para Caxias do Sul, ele ganha a comissão do restaurante, ele ganha a comissão da loja de calçado, porque é um cara que trabalha no atendimento, focando no atendimento, enfim, né? Tá um exemplo aqui de influência positiva para nós, motorista aplicativo. Então acompanhe lá, @motorista na prática. Se quiser conhecer pessoalmente o churrasco dos guris, agora finaliza aí para nós, Cris. Como é que é? Não me preparei desse final, mas enfim. Não é motorista na prática. No Mordo, viu, gente? O pessoal acessa muito a Ana para falar comigo. É um queridão,
Eu tenho cara de louco, de brabo, porque minha cara é muito séria quando eu tô parado. Agora que eu lembrei, ele não tá com o boné da Atlântida, esse aqui é o 20 do Pretinho, do Quase Nada. Eu já escutei acho que duas vezes tu no Quase Nada, uma com certeza, e tem um vozeirão quando fala assim, chama atenção, e no rádio, escutando no rádio mais ainda. É isso, então acompanha lá, qualquer coisa, dica, tô muito à disposição de quem precisar. Né? Quem quiser, tiver interesse. 40 minutos esse episódio, 50 minutos esse episódio, o cara veio o tempo inteiro com os 2 celulares apitando aqui. Trabalha pra carai. E eu tô até ficando constrangido de ver que o cara tá aqui, ó, já tá agendando a próxima viagem. Pra onde tu vai hoje? Tem que fazer a moeda. Não, hoje tá tranquilo. Hoje é aplicativo? Hoje é aplicativo. Eu tinha 2 aqui, mas a Ana vai absorver, então... Tá. Hoje é com a Ana. Ficou tudo em casa, então. Tudo em casa, hoje é só, agora termino de carregar o carro e vou pra rua. Correr atrás das velhas da Yolanda da tarde, no Black. Elas mesmo. Coisa linda. Cris, prazer, muito legal, muito obrigado pela presença, obrigado pela sua hora aí. E vamos seguir nossa resenha no churrasco. E quando vocês se formarem, eu vou falar isso pra Ana também, que eu sabia que a Ana estava fazendo o curso porque ela posta bastante, né? Sim. Do curso do Senac. Eu imaginei que tivesse, mas eu não tinha certeza. Quando vocês tiverem o crachazinho de vocês, eu quero vocês aqui pra fazer essa brincadeira como guia turístico de Porto Alegre, porque eu gosto muito disso, eu acho um conteúdo interessante. E você, talvez tu te divirta também. Mostrando o nosso Cristo Redentor, nosso Central Park, né? Faço questão, vou adorar. A frasezinha pra finalizar, então, não sei se tá ligado. Eu sempre esqueço a primeira parte. Pra cima deles. Pra cima dele e ferro nelas. Vai, Moisés, vamos!